Legal, né? legal. Quando você foi pro kardecismo, né? Você teve. As pessoas que passam aqui sempre falam que às vezes acontecem algumas manifestações assim diferentes, né? Que é o pessoal, geralmente o pessoal vem ou da católica ou o pessoal evangélico, passa pro espiritismo e aí acontece algumas coisas, né, diferente. Aí eu Sim. ia te perguntar se aconteceu com você alguma coisa diferente, assim. Ai, nossa, você está revivendo momentos assim da minha vida, porque na verdade não foi quando eu fui para o kardecismo, mas sim isso, algumas coisas que aconteceram que me levaram ao kardecismo. Ah, tá. Porque foi numa época onde eu perdi uma pessoa muito querida, né? Então, o meu noivo, a gente ia casar e ele faleceu. Tá. Então, eu fiquei sem chão na época e sem respostas, porque até então eu não tinha me deparado com algumas perguntas que a gente faz num momento desse. E aconteceram vários episódios em que eu via e sentia ele. Hum, Então, isso foi que me levou a buscar o kardecismo. E eu fui com muita sede, fui com, né? Então, inclusive, eu tive psicografia, olha, legal. não exatamente dele, mas porque ele não estava em condição, ele, inclusive, demorou muito tempo, porque ele sofreu um assalto e levou um tiro. Então, ele morreu de uma forma muito brusca, muito, né? Então, por esse motivo, ele não pôde se comunicar por muito tempo. Mas eu tive psicografia de quem o acompanhava, né? Ah, que legal. E foi muito legal até. Posso contar? Aqui você tá liberada para falar Foi, tudo. foi muito, muito incrível esse momento, porque quando eu fui buscar esse centro kardecista, e eu lembro que eu era à noite que eu ia ter psicografia. Então eu estava muito ansiosa, com muita vontade que chegasse logo. Inclusive, era 7 da noite, eu fui às 7 da manhã, porque eu errei o horário para mim. Cheguei lá no lugar às 7 da manhã, não tinha ninguém. Então, eu fui em alguns episódios, né? Teve alguns encontros. E teve um dado dia em que ia ter a psicografia, e quando foi na noite anterior, quando eu fui deitar, quando eu fui dormir, que aconteceu uma coisa muito incrível. Certo. Foi assim, eu nunca tinha tido essa experiência. Eu estava deitada, ainda acordada, e tudo escuro e tal, e pensando, né? Pensando em tudo isso, em tudo que estava acontecendo na minha vida. E, de repente, eu senti um calor que é difícil explicar. Foi como um abraço. Eu Tá. senti um abraço assim, e era um calor, não eram braços. E na hora que eu senti isso, eu fiquei muito emocionada e eu vi, assim, na parede, um escrito, sabe? Foi uma coisa sendo escrita em luz. Ah, que legal. E escreveu, assim, umas coisas muito lindas que eu não consigo me lembrar o que eram, mas naquele dia sabe quando te traz, assim, Conf- sentido para a vida? Tipo, foi um conforto? Foi um conforto, foi um sentido, deu um sentido para tudo que eu estava vivendo. Foi uma coisa incrível aquilo. E aquilo estar sendo escrito em luz, que foi muito, muito, muito incrível. Então, esse abraço, eu até lembro que com o abraço eu fechei os meus olhos assim e eu via aquela luz assim. Aconteceu mesmo, sabe? Que legal. Não foi uma coisa que eu imaginei nem sonhei. E aí, na época, que eu peguei e falei assim: quem é você? Eu perguntei, né? E aí eu ouvi uma voz de um homem e falou assim: eu sou o Léo. Olha. Aí eu peguei e falei assim: muito obrigada, Léo, por esse abraço, por você estar aqui. Aí, como na época eu era crente, né? Eu quando eu me dei por mim do que estava acontecendo, tipo assim, meu, o que é isso? Gente, mas aí eu dei um
pulo, assim, acendi a luz, fiquei morrendo de medo. E depois, sabe, toda aquela coisa que foi Porque muito... meio que volta os dogmas, né? volta os dogmas, exatamente. Uma coisa assim, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? O que é isso e tal? E aí, à noite, então, teve a psicografia e foi para mim. E assinou Léo. Olha que legal. Foi, quando eu lembro, eu arrepio inteira. Você lembra mais ou menos o que dizia na psicografia, assim? Que ele não estava pronto ainda, que ele estava sendo amparado e que ele não podia se comunicar, mas que ele estava sendo cuidado. Inclusive, quando eu falei do meu sonho lá, eles falaram que o Léo era o mentor da casa. O Léo era o mentor da casa? Que foi, então, essa experiência foi uma experiência, assim, foi um despertar para mim, porque foi aí que eu comecei a minha busca, de fato, na espiritualidade. Então, aí eu fui por esse caminho e para mim não teve mais outro caminho para eu seguir, não teve sabe? mais dúvidas, né? Não. Pô, depois dessa... Fala, galera. Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza?